Animais vertebrados. Animais vertebrados são semelhantes por apresentarem crânio e coluna vertebral. O crânio e a coluna vertebral fazem parte do esqueleto, um conjunto de ossos responsáveis por dar sustentação ao corpo. Além disso, o esqueleto protege os órgãos internos dos animais, como os pulmões e o coração. Os invertebrados se dividem em 5 grupos: os mamíferos, como por exemplo o leão, as aves, como por exemplo a garça, os répteis, como por exemplo o jacaré, os anfíbios, como por exemplo os sapos, e o grupo dos peixes. Os mamíferos são animais que apresentam a característica em comum, a presença de glândulas mamárias, órgão que é responsável pela reprodução de leite. Geralmente, o corpo desses animais é coberto de pelos que protegem a pele e ajudam a manter o corpo aquecido. Os mamíferos habitam quase todos os lugares. A maioria vive na terra, alguns vivem na água, como as baleias, os golfinhos e as focas, mas todos eles respiram pelos pulmões. Nós, seres humanos, também somos exemplos de mamíferos. Os macacos são outro exemplo que vocês têm de mamíferos. Este é o morcego. Ele é o único mamífero que voa. As aves são animais que possuem o corpo coberto de penas. Apresentam um bico, um par de asas e um par de pernas. Existem espécies adaptadas aos diversos habitats do planeta. Esses animais podem viver em ambientes terrestres ou aquáticos, e assim como os mamíferos, respiram pelos pulmões. Vários representantes deste grupo desenvolveram a capacidade de voar, enquanto outros, como os pinguins, não são capazes de alçar voo, mas usam suas asas para nadar. Este é o beija-flor. Conhecido por estar sempre voando de flor em flor, ele é uma das aves que consegue alçar voo. Esta é a galinha. As galinhas são exemplos de aves que se adaptaram à vida no ambiente terrestre. Devido ao seu peso, elas não conseguem alçar voo. Os répteis são animais que têm o corpo coberto por placas ou escamas, como é o caso da cobra. Os lagartos, os jabutis, os jacarés, as tartarugas e as cobras são exemplos de répteis. Os répteis vivem em ambientes aquáticos ou terrestres e locomovem-se nadando, andando ou rastejando. São animais que respiram pelos pulmões. Mesmo as espécies aquáticas, como as tartarugas marinhas, precisam subir até as superfícies para respirar. Eis aqui uma tartaruga marinha. Ela sempre emerge para respirar e depois retorna ao fundo do mar. Anfíbios. Os sapos, as rãs, as pererecas, as salamandras e as cobras cegas são exemplos de anfíbios. O nome anfíbio significa duas vidas. Este nome foi dado porque a maioria das espécies, quando são filhotes, vivem em ambientes aquáticos e quando se tornam adultas, passam a viver em ambientes terrestres.
Enquanto vivem na água, os anfíbios respiram através de brânquias, como é o caso dos girinos, filhotes de anfíbios. E já adultos que vivem na terra respiram por meio de pulmões e também através da sua pele, que é bastante fina. Aqui vocês estão vendo uma salamandra. A metamorfose dos sapos. A metamorfose é um processo que transforma o anfíbio jovem girino em adulto. Durante esse processo, os animais perdem a sua cauda e aparecem as patas traseiras e dianteiras. Vejam, nesta imagem, o sapo jovem já recebeu as suas patas traseiras e dianteiras, pois assim eles conseguem ter firmeza para sair da água e andar em terra firme. Aqui vocês já podem observar um sapo adulto. Os peixes são animais que habitam o ambiente aquático, como os mares, os rios e lagos, e conseguem se movimentar nestes ambientes com auxílio das nadadeiras. Assim como todos os animais, os peixes precisam de oxigênio para viver. A maioria das espécies extrai diretamente esse oxigênio da água, por meio de estruturas denominadas de brânquias. Este animal que vocês estão observando agora é a piramboia. É uma espécie de peixe da Amazônia, que, diferentemente da maioria, também consegue captar oxigênio do ar através de um órgão que funciona semelhante aos nossos pulmões. Geralmente, os peixes possuem um corpo coberto de escamas, como um tubarão.